Boa noite, gente. Bem-vindo vocês que entraram aí para o nosso quarto estudo. Hoje vamos falar sobre a volta de Jesus. Que tema lindo, né? Estamos aguardando por isso. Celebramos a Páscoa, né? Esse final de semana, a morte e ressurreição de Jesus, e agora aguardamos a sua segunda vinda. E esse é o tema do nosso estudo de hoje, da nossa série, que terá no total 9 estudos. Então, estamos no nosso quarto estudo. Eu vou orar então para nós começarmos e passo a palavra para o Michelson, tá bom? Vamos orar então. Querido e bom Paizinho, obrigada, Senhor, por esses momentos que vamos ter aqui agora para abrir a tua palavra, para compreender desse tema, Senhor, tão importante, tão fundamental para a nossa fé, que sustenta a nossa fé, a nossa esperança, de que em breve, Senhor, toda dor, todo sofrimento deste mundo irá acabar. Que muito em breve o Senhor estará voltando nas nuvens, com poder e grande glória, cercado de todos os seus anjos, Senhor, para então buscar os seus filhinhos. Esteja conosco nesse estudo, mande seu Espírito Santo para estar conosco, para inspirar o Michelson e também para tocar o coração de cada pessoa que for ouvir este estudo. Perdoa, Pai querido, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, a nossa miséria, Senhor, as nossas tentativas falhas de sermos bons por nós mesmos. Nós sabemos que só somos bons, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Que possamos buscá-lo, Senhor, a cada dia mais. Esteja conosco nestes momentos, é o que eu te peço e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Michelson, muito obrigada mais uma vez. Com você, então, o nosso quarto estudo. Obrigado, Simone. Obrigado pela oração. E uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, dependendo do fuso horário ou de quando você vai assistir a esta gravação, né? Boa noite para os amigos que estão aqui na nossa sala, no Zoom. É sempre muito bom ter vocês aqui. Vocês são o nosso grupo de elite, com quem estudamos, né, em primeira mão esses temas. Um abraço também para o pessoal lá do grupo Ricams, né, no Telegram. Ali nós compartilhamos também informações, testemunhos, pedidos de oração, um grupo muito legal de se estar, né? E você que está acompanhando essa gravação está convidado também a fazer parte desse grupo no Telegram. Nós temos ali o chat e temos também o canal. O canal tem quase 2.000 pessoas já, pessoas que estão ali buscando conhecer mais a palavra de Deus, buscando uma experiência real com o Deus da palavra. E saúdo também aqui os amigos que vão depois assistir a gravação, porque os estudos são gravados justamente pensando em vocês, para que vocês possam ter acesso depois a este conteúdo aqui também. Simone, vamos recapitular o que nós já vimos até aqui rapidamente. Primeiro estudo, a gente estudou sobre a Bíblia, né? Será que a Bíblia realmente é digna de nossa confiança? Será que podemos colocar nossa vida, confiar tão plenamente assim na Bíblia a ponto de fazer dela nossa bússola moral, nosso guia, nossa lâmpada? E nós vimos que sim, a Bíblia ela passa nos testes. A Bíblia é arqueologicamente, cientificamente confiável, né, em todos os sentidos, e especialmente a Bíblia contém esse poder de transformar vidas. Quando nós a lemos e a estudamos, a nossa vida vai sendo moldada, vai sendo transformada, e eu não conheço outro livro que tenha esse poder. Você pode ver que atrás de mim é um pedacinho da minha biblioteca. Já li muitos livros na minha vida, mas nenhum se compara com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela tem esse poder sobrenatural. Depois estudamos sobre a origem do mal no universo. Porque no estudo 1 nós entendemos que Deus é amor, ele é tão amoroso, tão bondoso, que nos deixou orientações em sua palavra, veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Nós estudamos também rapidamente o assunto da Trindade, e nós entendemos que Jesus é Deus em forma humana, que veio para nos redimir, se relacionar com o ser humano, mostrar como é o caráter de Deus, da divindade, né? E se Deus é amor e é todo-poderoso, por que o mal existe no universo? Esse foi o tema do estudo 2, Guerra dos Anjos. Nós entendemos, então, que estamos imersos num grande conflito, num conflito cósmico, e tudo começou, infelizmente, pelas escolhas erradas no céu, um anjo que se rebelou contra Deus, né, a vaidade, o orgulho subiram à mente dele, e na terra, infelizmente, nossos primeiros pais, Adão e Eva, não passaram no teste e acabaram cedendo
as tentações de Satanás. E assim o conflito que começou no céu se transportou para a Terra e o nosso planeta vem, infelizmente, sofrendo as consequências de tudo isso até hoje. Mas também estudamos no tema 3 que Jesus ele veio para pagar a dívida. E o tema foi salvos de quê e para quê? E nós entendemos que fomos salvos do pecado e salvos para viver uma vida nova com Jesus. Então, nós estamos aqui fazendo uns resumões, né, de temas, aglutinando algumas doutrinas também, se vocês já perceberam. Nós estudamos na lição anterior, os vídeos estão disponíveis, tanto no canal do Rick Campos quanto no meu canal no YouTube também. Você pode depois ir lá na playlist ou verificar no canal, estão todos lá, gravados e devidamente salvos. Então nós vimos que Jesus ele veio para nos redimir do pecado, nos resgatar, porque fomos sequestrados, digamos assim, né? A terra é a ovelhinha desgarrada. Ele deixou as 99 ovelhas no local seguro, e neste mundo não há local seguro, né? Então podemos entender que ele deixou lá mundos não caídos. Podemos, quem sabe, um dia estudar um pouquinho mais esse assunto também, né? De outros mundos, que é bem interessante. E veio buscar aquele mundo, aquela ovelha, ou aquela pessoa também, que se desgarrou, que enveredou pelo caminho do pecado. E ele veio ao mundo, pegou essa ovelhinha no colo, nos ombros, e a trouxe de volta para o caminho de Deus. Porém, alguém pode perguntar assim: ok, Jesus morreu para me redimir, para ele morreu por amor à humanidade, certo? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok, mas acontece que há 2000 anos já o mundo continua o mesmo. As pessoas ainda morrem, as pessoas ainda passam dificuldades, as pessoas ainda sofrem com atentados, com guerras, com a violência do mundo, com doenças e, finalmente, como eu já disse, com a morte mesmo, né? Então, parece que as coisas não mudaram muito, né? Na verdade, até pioraram em vários aspectos. Então, Jesus não deu conta do recado, Jesus não cumpriu de fato sua missão, por isso que é importante estudarmos também o assunto da volta de Jesus. Porque, sim, ele vai resolver definitivamente esse assunto. E esperamos que em breve. E por isso a importância de termos aí um estudo sobre esse tema especificamente. A minha tentação hoje era já partir para o estudo dos sinais da volta de Jesus. Porque, gente, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Se você lê Mateus 24, por exemplo, e outros textos mais, Lucas 16 e algumas cartas de Paulo, você vê que a Bíblia parece um jornal do dia de hoje, né? De tão atual que é. Guerras e rumores de guerras. Vocês devem estar acompanhando a situação aí de China, Rússia e Estados Unidos, né? Parece que estamos vivendo uma nova Guerra Fria. Eu estava lendo hoje que pela primeira vez em décadas, dois porta-aviões, navios de guerra, um da China e um dos Estados Unidos, estavam ali muito próximos, né? Relativamente próximos, ali de Taiwan, né? Quase cara a cara. Isso me lembrou. Quer dizer, não me lembrou porque eu não era nascido ainda, mas me lembrou do que eu já estudei sobre a crise dos mísseis lá em Cuba, quando a Guerra Fria envolvia a ex-União Soviética e os Estados Unidos. E agora está envolvendo a Rússia, né? Filhote aí da União Soviética, né? O principal país da ex-União Soviética, aliada com a China, a segunda maior superpotência mundial hoje, e as coisas estão bem delicadas, né? Eu costumo dizer que nós vivemos sentados num barril de pólvora, prestes a explodir, né? A paz do mundo é muito frágil, muito tênue. Eu estava ontem ouvindo um especialista em geopolítica dizendo que quanto mais a militarização se intensifica naquela região ali do Taiwan e China, e americanos também por ali, né? Tropas americanas, mais insegura fica a situação. Porque qualquer erro tático que for cometido por qualquer um dos lados pode levar o mundo a uma guerra. E uma guerra de proporções catastróficas, né? Porque aí há bombas nucleares envolvidas, né? Enfim, violência. Aqui no Brasil, de novo, uma criança tentou esfaquear colegas e professores numa escola. E já é o segundo ou terceiro caso no Brasil, né? E tantas outras coisas mais que eu poderia gastar o meu tempo aqui, né? E no fim concluiríamos a mesma coisa. O mundo já passou do seu prazo de validade. Já não dá mais, né, para aguentar esse mundo e a insegurança é uma constante.
A Bíblia diz que haveria tempos difíceis, pessoas desmaiando de medo, com expectativa das coisas que virão no futuro aí, e é bem o perfil do nosso mundo neste momento. Mas eu quero falar de coisas boas também, né? E principalmente. E a coisa boa, a melhor delas, é que Jesus não nos deixou órfãos. Jesus fez uma promessa maravilhosa, ele empenhou a palavra dele, ele que nunca mentiu. E eu quero pedir que a Simone comece então lendo essa promessa de Jesus, João capítulo 14, versos 1 a 3. Antes que ela leia, e antes que vocês procurem os textos, quero que vocês agora peguem suas Bíblias, se for no celular ou em papel, enfim, né? Abram com a gente aí em João, Evangelho de João, capítulo 14. E a Simone vai ler dos versos 1 ao 3. Para quem lê a Bíblia já há algum tempo, não é novidade falar em segunda vinda de Cristo, porque existem mais ou menos não, mais de 2.000 referências diretas ou indiretas a esse grande acontecimento, a volta de Jesus. Então, quando você lê a Bíblia com atenção, você percebe, por exemplo, que Enoque, o sétimo depois de Adão, lá no comecinho da história do mundo, Enoque já falava da segunda vinda de Cristo. Interessante, né? Ele menciona a vinda é, de Deus com todos os seus anjos, glória, majestade. Isso é a segunda vinda. Então, profetas falaram disso, apóstolos falaram disso, Apocalipse fala disso o tempo todo, né? Então, para quem conhece a Bíblia, realmente não é novidade. Esse assunto está presente ali. De cada 11 versículos, se eu não me engano, 11 ou 10 versículos, faz referência à segunda vinda de Cristo, direta ou indiretamente. É óbvio que nesta noite não tem noite, dia, manhã, tarde, não sei, né, para você, mas é óbvio que neste momento não seria possível a gente explorar todos os textos, que são muitos mesmo. E eu então selecionei aqui os principais. Depois, como eu tenho feito, eu deixo com a Simone ali os textos, né, para que você possa conferir depois, anotar na sua Bíblia, reestudar o assunto. E começaremos então pelo que é inevitável, né? É a promessa feita pelo próprio Jesus. Era aquela ceia de despedida, antes de Jesus ser entregue às autoridades, né? Era uma quinta-feira à noite, a Santa Ceia acontece ali, a Páscoa é celebrada por Jesus. E nessa despedida, percebendo que os discípulos estavam tristes, ele disse estas palavras de esperança. Simone. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Quase 2.000 anos atrás, próprio Jesus disse: Eu vou, mas eu volto. Imagine como foi confortador para os discípulos depois que eles entenderam essa promessa, né? Porque eles andavam com Jesus, eles sabiam que Jesus nunca tinha mentido e era impossível que ele mentisse. Ele era o Messias aguardado, ele era Deus encarnado, Deus da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse. Então ele não pode mentir. E o Deus que não mente disse: Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e estiver preparado, e eu creio que já está preparado, já faz tempo que ele foi, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, onde ele está agora? No céu. Para que onde eu estou, vocês também estejam comigo. Então a promessa é de Jesus. Mas como se não bastasse isso, Simone, lá em Atos capítulo 1, versos 10 e 11, pode ler o 10 também, outros seres prometem a mesma coisa. E, na verdade, esses versos que a Simone vai ler agora, Atos capítulo 1, versos 10 e 11, eles, inclusive, nos mostram como será a volta de Jesus. É bem interessante o que eles dizem aí. Eles quem? Vamos ver. Assim, E estando só um ele, detalhe, desculpa te interromper. O momento aí, o contexto é a ascensão de Cristo, ok? Ele ressuscitou, ficou alguns dias aqui na terra com os discípulos, com a sua igreja, dando orientações, e depois voltou para o céu, para iniciar uma obra importantíssima, veremos isso no estudo posterior, no santuário celestial. E quando ele estava subindo, né, para o céu, a ascensão de Cristo, acontece isso aí, versos 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Gente, anjos de Deus também fizeram a promessa de que ele voltará. Não é bom saber que o próprio Jesus disse isso e que, além dele, anjos de Deus prometeram que ele voltará. E notem que na resposta, na fala dos anjos, eu consigo imaginar assim a cena. Agora eu vou usar um pouquinho de imaginação, tá? Eu consigo imaginar Jesus subindo, olhando para baixo e vendo seus discípulos tristes. Claro, porque era uma despedida. Eles não sabiam quanto tempo levaria para que ele preparasse moradas e voltasse. Então, era uma despedida. E eles não conseguiam mais. Lembra daquele texto que a gente leu na semana passada, no estudo anterior, em que Pedro fala assim, na verdade, acho que foi a 2 estudos, não lembro, mas enfim, num desses anteriores. Pedro fala assim: Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, eles amavam tanto Jesus que não conseguiam mais viver sem ele. E eu disse que isso é ser cristão, né? Quando nós tivermos esse amor por Jesus, a ponto de pensar assim: se eu não fosse um cristão, o que eu seria? Não sei. Se eu não tivesse Jesus como meu Salvador, o que eu seria? Não sei. Não consigo conceber essa ideia. Então, isso é ser cristão. Eles estavam tristes, desolados, com o rosto ali, com certeza, cheio de lágrimas. Aí Jesus pede que 2 daqueles anjos, daquela comitiva de anjos, descessem para dizer essas palavras para os discípulos, né? E eles disseram assim: Olha, homens da Galileia, por que vocês estão olhando assim para o céu, tristes? Esse mesmo Jesus, eu gosto disso, hein? Esse mesmo Jesus que foi assunto, né? Que ascendeu, que subiu para o céu, voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. A pergunta é: como ele subiu? Foi um fantasma? Foi um relâmpago? Foi alguma coisa ou foi ele em pessoa? Ele em pessoa. Inclusive tinha comido com os discípulos, para provar que não era um fantasma, uma coisa que nem bíblica é, né? Para provar que não era uma coisa intangível, né? Ele provou que ele era físico, tinha um corpo, claro, glorioso agora, mas um corpo físico. E ele sobe com esse corpo. E os anjos dizem: esse mesmo Jesus voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. Como ele subiu? De forma invisível? Não. Estava sendo contemplado. Então ele foi para o céu visivelmente, fisicamente, entre anjos e nuvens. E ele voltará como então? É só você fazer a engenharia reversa aí, né? Ele voltará do modo como subiu. Como foi? Então ele voltará entre as nuvens com seus anjos fisicamente e visivelmente. Maravilhoso saber disso, né? Que Jesus em pessoa voltará. Além disso, eu vou citar aqui mais alguns textos. Apocalipse 1:7 diz: Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, todas as pessoas, sejam salvas ou não, estejam preparadas ou não, inevitavelmente verão Jesus voltando nas nuvens dos céus. Ok? Mas nós temos que estar preparados para isso, né? Aí vai ser bem melhor, com certeza. É, Mateus 24, 5, 23, 24 também fala que é importante saber como ele virá. Sabe por que é importante saber esses detalhes? Alguém poderia pensar assim, mas não basta saber que ele virá, para que saber tantos detalhes? Porque haverá, como disse Jesus, falsos cristos, falsos profetas. Está lá em Mateus 24. Então nós podemos imaginar pessoas imitando Jesus, e já houve, né? Existe casos aí na Terra de pessoas que dizem ser a reencarnação de Jesus ou coisa parecida, né? Esses até é fácil ver que é charlatanismo. Mas e se aparecesse alguns seres aí, porque os demônios estão por aqui, você já sabe disso. Imagine que o próprio diabo imitasse a volta de Jesus e aparecesse como um ser brilhante, glorioso, com palavras bonitas. Lembram que nós estudamos que o diabo aparece como anjo de luz para enganar, se possível, até aquelas pessoas que estão buscando a salvação, né, os eleitos? Bem, não é de estranhar que ele pudesse imitar a volta de Jesus. Por isso, é importante conhecer os detalhes. E já sabemos algumas coisas. Quais? Ele virá em pessoa, ele virá com as nuvens, virá com seus anjos, e a vinda dele será visível, tanto para quem se preparou para isso, quanto para aqueles que não se prepararam para isso. Ok? Então, saber disso é vital, é importantíssimo, porque haverá falsos cristos. Agora, Simone, vamos ver agora aqui 2 textos muito, muito importantes. Os 2 são de Paulo. O primeiro é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, e depois vamos para 1 Coríntios 15. Mas por hora, abram a Bíblia então em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu vou pedir, Simone, que você leia um trecho maior até, do 13 ao 17. Aí pega todo o contexto aí, né? Gente, preste bem atenção
no que ela vai ler agora, por quê? Esse texto vai responder algumas coisas importantes. Por exemplo, o arrebatamento do povo de Deus. Arrebatamento é ser levado, transportado para o céu. O arrebatamento do povo de Deus, da igreja de Deus, do povo de Deus, vai ser visível ou invisível, como alguns creem? Essa pergunta vai ser respondida. Outra, o arrebatamento vai ser secreto ou vai ser visível? Essa pergunta vai ser respondida. Na verdade, eu já coloquei aqui, né, para vocês. A segunda pergunta, na verdade, é essa aqui. Ó. O arrebatamento será antes da volta de Jesus. Alguns entendem que seriam 7 anos antes até. Ou será o arrebatamento na volta de Jesus, durante a volta de Jesus? Essa pergunta vai ser respondida. O que vai acontecer com as pessoas que morreram crendo em Jesus por ocasião da volta dele? Terceira pergunta que vai ser respondida. Quarta pergunta que vai ser respondida: o que vai acontecer com as pessoas que estiverem vivas quando Jesus voltar? Viram quantas coisas vão ser respondidas aí nesse texto? Nesses versos que a Simone vai ler, então, nós encontraremos as respostas. Então preste bem atenção, acompanhe na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vejam só, tanta coisa, né? Tanta coisa aí condensada em poucos versos. Primeira delas, que já é um spoiler para um estudo futuro. Não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, ignorem o que acontece com os que já dormem. Olha que interessante. Ele está falando da morte aí, é muito claro, mas ele chama de sono, os que dormem. Isso é uma. Eu vou deixar aí uma minhoquinha na cabeça de vocês para um próximo estudo, tá bom? A gente vai retomar esse assunto. Bem, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Claro, perder um ente querido para a morte é triste, né? É uma despedida também. Mas não é aquele que crê na palavra de Deus e que crê no Deus da palavra, ele se entristece não como os demais que não têm esperança, que não sabem se haverá uma ressurreição, se haverá um reencontro. Então a nossa tristeza é diferente. É uma tristeza carregada de esperança. É uma tristeza pela separação, mas com a certeza de que em breve haverá um reencontro. Eu perdi meu pai para a Covid, né? Faz 2 anos e meio aí, e foi uma experiência muito triste. Eu nunca tinha perdido alguém tão próximo, né? Mas Deus, ele acalentou nosso coração de tal forma, com essa mensagem, com essa fé, com essa crença que nós temos, que eu tive forças até, Simone, para fazer a cerimônia de fúnebre do meu pai. Eu não achei que eu tivesse forças para isso, para pregar naquele momento, né? Eu orei a Deus, pedi que Deus me desse palavras de conforto para os parentes, e como filho, eu consegui fazer isso. Por quê? Porque eu sabia que em algum momento futuro, espero que em breve, eu vou reencontrar meu pai, porque essa é a promessa da Bíblia. E eu creio de todo o meu coração nisso. Então, vejam, entristeçais não como os demais que não têm esperança. Eu fico triste quando eu lembro de meu pai, porque eu tenho saudade, mas eu tenho esperança de que em breve eu vou poder revê-lo. Isso faz toda a diferença, né? Mas quando estudarmos o assunto da morte na Bíblia, vocês vão entender um pouco melhor por que eu tenho toda essa paz e essa esperança no meu coração. Por ora, vamos entender o seguinte, que Paulo está explicando para nós, nesse texto aqui, que o arrebatamento vai ser visível durante a volta de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitam e os vivos são transformados. Lembra do que a Simone leu?
Os mortos, ao soar a última trombeta, isso é a volta de Jesus. No Apocalipse fala das trombetas, e a última trombeta é a volta de Jesus. Então, ao soar a última trombeta, a voz do arcanjo, arcanjo Miguel, esse é Jesus, é um dos títulos dados a Jesus na Bíblia, né? Miguel é quem ressuscita os mortos, então não pode ser um anjo, anjo não faz isso, só Deus dá vida aos mortos. Então, a voz do arcanjo, os mortos ressuscitam. Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, o que também já é uma pista para um estudo futuro, porque haverá uma segunda ressurreição. Por isso que fala da primeira, ok? Então, lembre-se disso. Ressuscitam primeiro, por quê? Porque haverá uma segunda. Hoje eu não vou poder explorar esse assunto, porque o tempo não permite. Mas, enfim, ressuscitam, então, os que morreram em Cristo, e nós, os que ficarmos, não iremos na frente deles. Iremos todos juntos encontrar Jesus no céu. Então, o arrebatamento, tanto dos ressuscitados, quanto dos que ficaram vivos para a volta de Cristo, acontecerá no mesmo tempo, na volta dele, e o encontro com ele vai ser nos ares. Outra informação importante, hein? Não pense que Jesus vai descer à terra de novo para curar, para fazer milagres. Isso ele já fez. Ele já ofereceu a salvação, ele já pregou o evangelho, agora ele vem resgatar, levar para si aqueles que aceitaram o seu plano, ok? Então ele não pisa na terra novamente. O diabo vai estar aqui, imitando Jesus, certamente caminhando pela terra, né? E como o diabo não é onipotente, né? Tampouco onipresente, não vai ser possível que todos os olhos o vejam ao mesmo tempo, ok? Então ele tem limitações e é preciso conhecer isso para não ser enganados, como eu disse. Então, Paulo ele nos ensina uma série de coisas importantes nesse texto aí e nos ensina também lá em 1 Coríntios agora, Simone. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53. Outro texto muito importante de Paulo, em paralelo com esse de Tessalonicenses. O mesmo autor escreveu os dois textos, né? 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 53. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Gente, outra pista nesse texto, hein? Somos mortais ou imortais? Paulo diz que um dia seremos revestidos de imortalidade, portanto não temos esse atributo, né? Mas deixa aí, tá? Deixa em stand-by também essa informação, voltaremos a ela no estudo futuro. O que nos interessa agora é ver que Paulo ele está completando as informações dadas em Tessalonicenses, ao dizer o seguinte, que é, nós, ele se incluiu pela fé, né, entre esse grupo, né? Na verdade, ele já está dormindo no pó da terra e um dia vai ressuscitar, né? Mas veja, ele diz que aqueles que estiverem vivos, eles vão ser transformados. Aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então haverá uma transformação. E justamente por isso é que os salvos poderão contemplar Deus face a face. Ao passo que, como diz Paulo também em 2 Tessalonicenses capítulo 2:8, o ímpio vai ser destruído pela glória do Senhor. É duro isso, né? Mas essas pessoas tiveram muitas e muitas oportunidades e não quiseram saber do plano de Deus para o seu resgate, né, a redenção, e por causa disso não serão transformados, porque não quiseram saber disso. Então, o corpo pecaminoso não pode contemplar a glória de Deus. Agora, o corpo transformado por Deus, um corpo puro, perfeito, não mais contaminado pela natureza pecaminosa, esse corpo, à semelhança do de Jesus após a ressurreição, poderá contemplar Deus face a face, na glória. Que maravilha, né? Então nós seremos transformados para poder contemplar o Criador. Os mortos ressuscitam já com o corpo glorificado, como Paulo ensina. E os vivos têm essa transformação num piscar de olhos. É como se a gente morresse, vamos pensar na gente como aqueles que estarão vivos na volta de Jesus, ok? É como se a gente morresse num instante, num segundo. O velho corpo se desfaz e Deus nos dá um corpo novinho em folha, para que com ele possamos subir para o céu e encontrar Jesus. Essa é a promessa que a Bíblia traz para nós, né? Eu sei que parece um sonho, mas na verdade, este mundo é o pesadelo, do qual acordaremos para a vida que Deus quer para nós, que é uma vida eterna, de paz,
de imortalidade, tudo de bom, né? Amém. Simone, João capítulo 5, versos 28 e 29, nesse texto, nesses versos, João fala de duas ressurreições. É importante a gente dar uma pinceladinha nisso também hoje. João capítulo 5, versos 28 e 29. Abra sua Bíblia 5, também, você. 28 e 29. Isso. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Simone, esse texto aí, ele está em conformidade, né, com o que Paulo nos disse agora há pouco. Por que ele usa o verbo no presente, no futuro, né? Vem a hora, vem o dia em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da condenação ou do juízo. Interessante o verbo no futuro, né? Uhum, Quer fazer um comentário sobre É isso? o momento da volta de Jesus, né? Exato. Veja que a ressurreição, ela não aconteceu ainda, né? Vem o dia, vem a hora em que todos vão acordar do túmulo. Porém, alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros não. Agora, o mesmo João, como é bom a gente comparar o que o autor, né, o mesmo autor diz em outros livros, né? O mesmo João retoma esse assunto em Apocalipse 20. Abra lá a sua Bíblia então, agora ficou fácil, é o último livro, né? Então, o mesmo João, que é autor do Apocalipse também, retoma esse assunto e adiciona uma informação. Ele nos dirá agora nesse verso 4, que transcorrerá um certo tempo entre uma ressurreição e outra. Quanto tempo será, Simone? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você leu o 4, né? O Pode, 4. pode ler os 5 e o 6 também. Tá. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vocês perceberam que há duas mortes e duas ressurreições? Interessante, né? Primeira morte, segunda morte, primeira ressurreição, segunda ressurreição. De acordo com o mesmo João, com o próprio João, a primeira ressurreição é daqueles que ressuscitam para a vida eterna. E a segunda ressurreição é daqueles que vão para a destruição final, né? O juízo final, digamos assim, a não vida eterna, portanto, morte eterna. Segunda morte é chamada assim, não é chamado segundo viver para sempre queimando, né? É segunda morte. E morte é o oposto de vida, ok? Então veja como o texto é interessante. O João nos informa em Apocalipse que haverá um período de 1000 anos entre as duas ressurreições. Então, como é que funciona? Depois eu vou mostrar um gráfico aqui para ficar mais claro ainda. Jesus vem, ele ressuscita aqueles que morreram crendo nele, os salvos, ok? E esse grupo vai para o céu com Jesus. Tanto os que estavam mortos quanto os que estavam vivos e foram transformados num abrir e fechar de olhos. Vão para o céu com Jesus. Permanecem na terra os ímpios, que já estavam mortos e não sabem nem o que aconteceu, porque continuam mortos. Os que estavam vivos são destruídos pela glória do Senhor, então eles ficam mortos aqui também. E unicamente ficará aqui consciente Satanás, ficarão, né? Satanás e seus anjos. Já vamos ler o verso que explica melhor isso aqui, né? Mas aqui temos que entender, então, primeiramente, que haverá um período de 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição. E outra coisa, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, é dito que os salvos, o povo de Deus, haverá de julgar os anjos, inclusive. Haverá de julgar os ímpios, as pessoas, enfim, e inclusive os anjos. Que interessante, né? Que anjos os salvos vão julgar? Não podem ser os anjos de Deus, porque eles estão salvos. Os únicos anjos que caíram de sua condição de salvos e se perderam foram os anjos que seguiram Satanás. Então, de alguma forma, o povo de Deus vai julgar esses anjos.
não no sentido de determinar a sentença, porque isso só Deus faz, mas poderão ter acesso ao juízo de Deus, aos registros. E é interessante porque a Simone acabou de ler em Apocalipse que ali João viu tronos. Quando são colocados tronos, isso pressupõe uma cena de juízo, de tribunal, então haveria pessoas participando desse julgamento. E nós entendemos que isso está de acordo com Paulo, lá em 1 Coríntios 6, quando ele diz que o povo de Deus haverá de julgar até os anjos caídos, naturalmente. Então, durante os 1000 anos em que os ímpios estarão mortos na terra, Satanás estará aqui preso na terra, o povo de Deus estará com ele a bordo da santa cidade, Nova Jerusalém, fazendo muitas coisas, entre as quais também participando de um juízo de comprovação, podemos chamar assim, verificando questões que não ficaram muito claras. Deus é tão bom, né, gente? Pensa um pouco. O Criador podia dizer assim, ó, eu julguei e está acabado. Eu sou Deus, eu sou o Criador, eu sei o que eu faço, eu sou onisciente, vocês não. Então, é assim e pronto. Mas Deus é tão bondoso, tão transparente, e eu diria até humilde, que ele se coloca à disposição, ele coloca os registros. Esses registros não servem para Deus, porque ele não precisa disso, mas foram feitos pelos anjos relatores em benefício dos seres criados. E ele coloca tudo às claras, à disposição, para que não haja mais dúvida nenhuma sobre nada nesse grande conflito. De modo que, quando o conflito terminar, tudo estará esclarecido. Na verdade, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante o Senhor. Se todo joelho vai se dobrar, até Satanás vai fazer isso. Não, eu não sei se já falei isso aqui, mas se falei, repito, né? Não no sentido de que ele se arrependeu de seus pecados. Não, porque ele já está longe do arrependimento, já pecou contra o Espírito Santo, o destino dele está selado. Mas ele vai reconhecer a justiça de Deus. É nesse sentido. Porque tudo ficará claro nesse juízo, nesse julgamento e enfim, né? Agora sim, Simone, Apocalipse 20, versos 1 a 10. Como ficará Satanás durante os 1000 anos na Terra e qual será o fim dele? Então vamos ler agora de uma vez só, tá? Do verso 1 até o 10, uma sequência de versículos aí, vendo todo o cenário pós-volta de Jesus. Por favor, entendam que o que vai ser lido agora é depois da volta de Jesus, ok? Que são os 1000 anos, inclusive após os 1000 anos. Então estamos agora usando uma lente, uma luneta poderosa para ver lá na frente, o futuro, né? É o Apocalipse nos mostrando isso. Apocalipse 20, de 1 a 10. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quanta coisa, né? E, claro, é uma cena triste,
É uma cena de um fim de um conflito, é o juízo de execução agora, né? Não mais o juízo pré-advento, juízo de comprovação no milênio, é o juízo de execução. É quando a sentença ela é executada. Então note que o diabo ele é preso por 1000 anos. Um anjo poderoso vem e coloca uma corrente sobre ele, um selo, e ele é preso no abismo. É claro que esses elementos são simbólicos, né? Não há corrente que possa prender um anjo poderoso, e tampouco não existe um abismo como buraco aqui nesse texto. Abismo vem lá lá de Gênesis 1, quando diz assim o texto, né? E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Abissos quer dizer terra desolada, não organizada, não está preparada para habitarem seres humanos ali. A terra voltará à condição de sem forma e vazia após a volta de Jesus, porque haverá muitos terremotos, destruição, e lá em Jeremias capítulo 4 nós encontramos uma profecia que descreve essa condição da terra nesse momento em que as aves fugiram do céu, tudo estava em escuridão, não havia nenhum ser vivo sobre a terra. Nunca houve uma condição assim no planeta. Portanto, só pode ser uma profecia relativa ao futuro distante para o Jeremias, mas relacionado conosco, né, no tempo do fim, que é o milênio bíblico, em que só haverá o diabo preso no abismo, que é a terra desolada, por 1000 anos, que não é coincidentemente, né, porque é o mesmo período, por 1000 anos ele fica preso, 1000 anos os salvos estão no céu com Jesus. Olha que interessante. 1000 anos Satanás está preso, 1000 anos transcorre entre uma e outra ressurreição. A primeira e a segunda. É o mesmo período, ok? Por que Satanás está preso? Eu vou fazer uma comparação aqui. Imagine que eu fosse um pedreiro construindo uma casa. Ainda não tinha cobertura na casa, só as paredes sendo levantadas. E começa uma chuva muito forte. Eu digo assim para meus amigos: pessoal, infelizmente, hoje eu estou preso, não posso trabalhar. Mas eu estou preso mesmo? Não. Eu estou livre. Eu posso sair, andar e fazer o que quiser. Mas pelas circunstâncias eu não posso trabalhar. Então, é uma prisão circunstancial. De modo semelhante, Satanás, ele não vai estar preso com uma corrente literal, mas as circunstâncias o prendem ali. Por quê? O que ele mais faz é devastar, tentar, levar pessoas ao pecado, matar, certo? Se não haverá mais seres humanos sobre a Terra, tudo estará desolado, ele não terá o que fazer por 1000 anos. Já começa aí o inferno, né? Digamos assim, né? Porque ele vai estar aqui numa situação terrível, num mundo vazio e desolado. Então ele está preso mesmo, preso no abismo, por 1000 anos. Acabam-se os 1000 anos, o que acontece ali? Ele é solto por um pouco de tempo. Por quê? Porque acontece a segunda ressurreição. Os ímpios ressuscitam. Satanás, então, agora tenta, vai arrebanhar esse exército, né? De certo, vai inventar mais algumas mentiras, dizendo que poderiam tomar a santa cidade, que desceu sobre a terra, já vou ler o texto aqui, e tentará cercar a cidade santa, e nesse momento, então, desce fogo do céu e os consome. Mas peraí, como assim consome, se ali é dito que é um fogo eterno? Vamos fazer um breve comentário aqui sobre isso? Vamos comparar com outra situação de fogo eterno, Sodoma e Gomorra. A Simone já esteve lá, né, nas planícies do Mar Morto, muito perto, pelo que eu acompanhei da sua viagem, Simone, muito perto ali de onde ficava a Sodoma e Gomorra, né, Sim, fomos lá onde ficava Sodoma e Gomorra. É. a Bedra, hoje é chamado, né? Tá queimando ainda, Simone, lá? O que que tem lá? Não tá, não tem fogo, não. É só um deserto, né? Um deserto sem vida, sem nada. Realmente, o fogo que queimou, ele cumpriu a sua missão. Nunca mais voltou à vida, Pois aquela é. região. Pois é, mas lá em Judas, na carta de Judas, é dito que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. E agora? O fogo é eterno em duração ou em consequências? Essa é a questão, né? Se fosse em duração, haveria uma contradição, porque Sodoma e Gomorra, ou pelo menos onde ficavam essas cidades, não estão queimando mais até hoje. Então, o eterno ali é em consequência, ou seja, é a morte eterna. Queimou ali, nunca mais, eternamente estará perdido, não volta mais. É o fogo que, segundo Jesus disse, né, consome corpo, alma, espírito, no sentido de que consome o ser humano totalmente, né? Todas as facetas de sua é, identidade, da sua natureza, melhor dizendo, da sua natureza, né? Quando fala assim, corpo, alma e espírito é o ser humano todo. E ali é queimado todo o ser humano. Outra coisa, Malaquias diz que os ímpios se farão como cinzas debaixo dos pés dos salvos. Se é cinza, acabou, não tem mais volta, né?
Então há muitos textos que falam de aniquilação. E nem seria, pensa bem assim, vamos pensar um pouco agora só assim de maneira analisar a questão de um ponto de vista assim legal, né? O máximo que, que os seres humanos é, decretam de pena sobre alguém é prisão perpétua ou a pena capital, a pena de morte, ok? E ali está cumprida a pena, resolvido. Será que Deus seria, eu não vou nem dizer cruel, né? Porque em alguns casos é isso mesmo que as pessoas merecem, né? Biblicamente falando, sempre foi assim, né? Bem, mas será que Deus puniria de modo ainda mais intenso, mais severo do que os seres humanos fazem? Ou seja, por uma vida de 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos, que seja, de pecado, Deus condenaria alguém a milhões, bilhões de anos queimando no fogo eterno? Combina com o caráter de Deus isso? Pensem bem, né? Uma Não é punição justiça eterna. isso, né? Isso não é justiça. Isso é sadismo e crueldade, eu acho, né? Não, sadismo, no mínimo. Por quê? Se o fogo é eterno, se esse fogo eterno queima totalmente o ser humano, tira a sua vida, como disse Jesus, Deus teria que fazer um milagre constante de manter viva essa pessoa num fogo que não se apaga. Isso é muito macabro. Isso é muito tétrico, né? Não combina com o caráter de Deus. E muitas pessoas, na verdade, se afastaram de Deus e até abraçaram o ateísmo. Eu conheço casos, porque lhes foi ensinado que o inferno é assim. É o inferno eterno de fogo eterno, né? Já pensou? A E gente tem, foi e tem pessoas, né, Michelson, que querem que seja assim. Não, porque vai queimar mesmo, tem que queimar eternamente. E um dia, dando um estudo com o pastor Bill, né? O pastor Bill falou assim: Olha, Simone, eu acho que uma pessoa que tem esse desejo no coração nem no céu vai estar. então, Porque você desejar que uma pessoa queime por. A gente, se alguém aí já queimou a mão no fogão, o tanto que dói. Agora você imagina isso por bilhões de anos, sem parar. Que Deus seria esse? É um absurdo esse pensamento realmente de que o inferno é eterno. Ele é eterno na sua qualidade, na sua condição de que não vai voltar à vida, morreu, acabou, né? Então ele queima enquanto tem o que queimar. Acabou, acabou. Existe só vida eterna, não morte eterna. uhum. Não seria uma vida boa, mas seria um tipo de vida que Deus estaria dando. Seria uma vida eterna no inferno. Então, por mais que seja uma vida ruim, seria um tipo de vida. E não existe uma vida eterna no inferno, né? A consequência do pecado é a morte, não é queimar eternamente, né? E além disso, a Bíblia diz que o mal não se levantará a segunda vez. Como o mal pode permanecer ali, né? E tem mais, né? Eu vou ler aqui o texto, então, do que vai acontecer depois do milênio, depois do fogo que consome o lago de fogo, né? Olha o que diz aqui em Apocalipse 21, os primeiros versos, que é uma promessa maravilhosa, que vem logo depois do 20, né? Então, o 20 descreveu o milênio e o 21 descreve o pós-milênio. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar, aquele mar que separava João dos seus amados, né? Ele percebeu isso e ficou feliz. O mar, aquele mar não existia mais. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como noiva, enfeitada para seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo, ou seja, eis a casa, a morada, né, de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo, olha que lindo isso, Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais, não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ora, se não haverá mais dor, nem pranto, não vai haver mais inferno, porque ali com certeza haveria dor, clamor, pranto, né? Deus não quer mais que isso exista. Então, realmente, como a Simone disse, quem pensa e defende uma ideia de um inferno eterno, na verdade está falando mais sobre si do que qualquer outra coisa, né? Porque é um pensamento terrível esse. Já pensou? Pense por um instante, você está ali no paraíso restaurado, na Nova Jerusalém, na sua casa de campo lá que Isaías promete, né? Que os salvos farão casas e nelas habitarão, sabendo que alguns quilômetros abaixo dos seus pés
a um local de tormentos, que lá estão talvez alguns que você conhece, pessoas que você conheceu, queimando eternamente. Que paraíso seria esse? Não é? É claro que eu quero, que eu quero, né? É claro que eu entendo que a justiça tem que ser feita. Que quem não quis saber da vida e só fez maldade, tirou vidas inocentes, que foi corrupto, que foi cruel, merece uma punição e vai tê-la. Mas não será eternamente. Ele vai queimar por um tempo e será aniquilado. Por quê? Porque ele não quis viver. Não há um plano B. Só existe vida eterna ou morte eterna. Então a pessoa escolhe, quer ir para o céu que Deus preparou, a nova terra que Deus preparou. É assim, essas serão as condições de vida lá. Pureza, bondade, amor eterno, né? Tudo isso aí. Se você não quer, aí vem aquele texto que diz que será uma obra estranha de Deus. Deus que dá a vida ter que tirá-la. O único que pode fazer isso é Deus também, né? Ou aqueles a quem ele incumbe disto, né? Como acontecia na teocracia lá de Israel. Então, Deus fará uma obra estranha, que é tirar a vida de quem não quer mais viver nesse mundo que Deus planejou, ok? Ele vai respeitar aquilo que ele sempre respeitou, a liberdade de escolha dessas pessoas. Mas uma coisa é certa, ninguém vai se perder de forma inocente. Terá tido luz suficiente para tomar sua decisão, ok? Deus não leva em consideração os tempos de ignorância, como diz a Bíblia, e vai julgar cada um segundo o nível de verdade, de luz que essa pessoa possuía, ok? Dizem que haverá 3 surpresas no céu, né? Dizem isso, né? Que a primeira é, puxa, eu estou aqui. Eu sei que eu não merecia estar aqui, mas eu estou aqui pela graça. Primeira surpresa é essa, eu estou aqui. Segunda surpresa, você está aqui? Imagina Estevão vendo Paulo no céu, né? Manassés, Isaías vendo Manassés, que mandou matá-lo lá no céu. E, puxa, você está aqui, né? E a outra surpresa é, por que aquela pessoa não está aqui? Pessoas que talvez nós pensássemos que estariam lá com certeza, mas que não conhecíamos a vida dele, né, nos bastidores, e as maldades que fez, as rejeições ao espírito, né? Então, 3 surpresas. Eu estou aqui, você está aqui, e por que aquele não está aqui? São coisas que durante o milênio também serão esclarecidas, né? Para que não haja nenhuma dúvida. Então, o pós-milênio é a vida eterna, o lar de paz, de felicidade. Lá em 2 Pedro 3, 10 a 13, é dito que os elementos ardendo se desfarão, né? Então, o mesmo fogo que vai tirar a vida dos ímpios e de Satanás e seus anjos, vai purificar a terra, para que ela possa ser recriada. Nenhum aqui de nós assistiu à criação do mundo, mas nós poderemos assistir de camarote à recriação dele. Eu quero estar ali bem atento, eu quero ver como Deus fez, como deve ser maravilhoso ver de novo Deus criar as plantas, os animais, transformar a terra num tapete verde, né? Um jardim maravilhoso que foi. Tudo isso a gente vai poder assistir de perto, né? Que maravilha. E o mais maravilhoso de tudo é saber que o próprio Deus estará conosco, né? E Deus mesmo estará com eles. Na verdade, gente, Deus vai transformar a nossa humilhação por causa do pecado em glória, porque o céu é onde Deus está, ok? E Deus vai morar onde? Na terra. Portanto, a terra se torna um novo céu. Por isso João falou, eu vi novos céus e nova terra. Porque a capital do universo vai ser o planeta Terra e você vai ser o morador da capital. Se haverá alguém que mora mais perto de Deus, será você e eu. Seremos você e eu. Então, aquilo que hoje é um fator de humilhação, um dia Deus vai reverter em honra, em glória, né? Vai ser bom demais, né? Morarmos com o nosso Deus. O último verso de hoje é Mateus 7:21. Eu pedi que a Simone leia então para nós. Somente quem entrará no reino dos céus. Eu quero entrar lá e viver para sempre lá. Então esse verso diz o que temos que, ou melhor, é, quem são aqueles que vão entrar no reino de Deus? Mateus 7, verso 21. Por que que eu disse, ou Nem melhor, eu já ia dizendo assim, né? O que que tem que fazer? Não tem que fazer nada, você tem que aceitar a graça de Cristo e andar com Ele, como já vimos, né? Mas esse verso descreve o perfil daqueles que andam com Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta ser da boca para fora, né, gente? Isso é bem óbvio. Não basta ser só cristão nominal que diz que é, mas não tem uma vida correspondente, né? Então, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas o que faz a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é uma expressão de amor.
Jesus disse, lembram? Se me amam, guardem os meus mandamentos. Então, uma vida de submissão a Deus, de obediência, de uma atitude de servo, né? Senhor, fala que o teu servo ouve e quer obedecer a tua voz. Então, essa é a atitude daqueles que vão um dia estar vivendo como habitantes da nova terra, do paraíso restaurado. Agora eu quero mostrar para vocês um gráfico, deixa eu colocar aqui, compartilhar minha tela com vocês, um gráfico que ajuda a resumir tudo o que foi dito até agora. Tá? Estão vendo aí? Ok, então está aqui, ó. O tema do milênio, né? O milênio bíblico, que nós lemos ali em Apocalipse 20, de 1 a 10, 1 a 9. Então, acompanhe comigo ali, ó, aquela linha do tempo, tá? Últimos dias. Nos últimos dias, que eu creio estamos vivendo agora, nós estamos vendo os sinais da volta de Jesus acontecerem a cada dia, tudo anunciando a brevidade da volta dele. Pois bem, então vem a volta de Jesus, ocorre a ressurreição dos justos, do povo de Deus que aceitou a sua graça, a ascensão dos vivos, o povo, né, sobem para o céu, acontece então a morte dos ímpios, Satanás é preso no abismo que é a terra desolada, e a terra fica nessa condição por 1000 anos. Ok? Então na volta de Jesus acontece a primeira ressurreição. Passam-se 1000 anos. Durante esses 1000 anos, os justos continuam no céu, os ímpios mortos não ressuscitam, continuam mortos por aqui. Satanás é circunstancialmente preso, permanece preso no abismo. A terra fica em descanso por 1000 anos. Findos os 1000 anos, acontece a segunda ressurreição. Agora essa aí já não é boa, né? Porque é a ressurreição dos ímpios, confirmando o que João disse em João 5, 28 e 29. Uns ressuscitam para a vida, quando Jesus volta, e outros para a condenação, 1000 anos depois. Digamos, na terceira vinda de Cristo, agora a bordo da Santa Cidade, com os salvos lá dentro. Acontece a segunda ressurreição. A Santa Cidade desce para a terra, os ímpios mortos ressuscitam, Satanás é solto da sua prisão, porque agora tem a quem tentar. Acontece o juízo final, a destruição final, e Deus recria o planeta Terra como devia ser e nunca devia ter deixado de ser. É a nova Terra, é o paraíso restaurado, o Éden é devolvido, a árvore da vida é devolvida. Então, gravem esse gráfico, eu mando para vocês depois, ou então se quiser tirar um print da tela, ele ajuda a resumir tudo o que vimos nesse nosso estudo. Os últimos dias, a volta de Jesus, 1000 anos depois e a eternidade. Nós precisamos estar preparados para isso, meus amigos, meus queridos, né? E precisamos tomar uma decisão importante hoje também, como sempre temos feito. A decisão de hoje é a seguinte: Ezequiel 18, 23, somente ficarão fora da nova terra aqueles que assim decidirem, pois Deus respeita a liberdade humana. Decida se preparar para a volta de Jesus e estar junto aos remidos de Deus, para desfrutar a vida eterna ao lado de Jesus. Eu quero perguntar para vocês, quem sabe se você quiser levantar a mão aí para Deus, para o céu, né, expressar essa sua decisão, você realmente deseja um dia fazer parte desse arrebatamento que não vai ser secreto, que não vai ser antes da volta de Jesus, vai ser durante a volta de Cristo, e estar para sempre com Jesus e com os remidos na nova terra durante toda a eternidade? Você aceita? Você quer isso para a sua vida? Eu também não tenho dúvidas. Eu levanto a mão e quero muito, né, que isso aconteça e logo, porque o meu desejo é estar com Jesus, com os salvos, conhecer meu anjo, como já estudamos, né, e ver o sofrimento finalmente ter fim. A solução definitiva para este mundo é a volta de Jesus. Tudo o que fizermos aqui será paliativo apenas. Quer seja na política, nas causas sociais, por mais importantes que sejam, são paliativos. Temos que fazer isso, mas fazer muito mais, que é pregar, advertir as pessoas, anunciar a volta de Jesus para que as pessoas estejam sabendo disso e então ele possa voltar. Porque diz lá em Mateus 24:14 que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunha a todas as pessoas, a todas as nações, e então virá o fim. É o último sinal que falta se cumprir. E graças a Deus, ele está avançando, né? A pregação está avançando. E onde não puder avançar, Deus fará os milagres necessários, como tem feito já, né? Em países em que a pregação do evangelho não é possível, não é permitida, as pessoas têm tido sonhos com Jesus. Eu conversei com missionários já em países assim bem fechados. Não convém nem mencionar nomes aqui, nem do país, nem das pessoas, por segurança, mas eu conheço missionários que têm contado cada história linda, gente, de pessoas sonhando com Jesus e recebendo estudos bíblicos de Jesus pessoalmente.
e conhecendo o caminho da verdade. Então, Deus está fazendo a parte dele, nós temos que fazer a nossa, e a nossa principal é nos prepararmos para a vinda dele e pregarmos sobre isso. Lembra que eu falei para vocês que esse estudo aqui tem segundas intenções? Quais são? Que vocês passem adiante o que estão aprendendo, né? Como diz a Bíblia, de graça recebestes, de graça dai, né? Então, passe adiante, falem sobre esses assuntos, preguem para seus amigos, seus colegas de trabalho, de escola, para que mais e mais pessoas possam saber dessa verdade maravilhosa. Jesus vai voltar. Ele prometeu voltar. Os anjos garantiram isso. As profecias mostram que isso é fato, que está se aproximando. E nós precisamos estar prontos para isso. Tá bem? Eu vou fazer uma oração agora e depois podemos, quem sabe, ter um momento aqui de interação também, com comentários, com perguntas. Mas antes vamos orar a Deus para selar a decisão que tomamos agora mesmo. Santo Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo e principalmente porque esse assunto nos enche o coração de esperança, nos mostra que tu não nos deixaste órfãos aqui neste mundo. Tu prometeste, empenhaste a tua palavra, e nós sabemos que tu és o Deus da verdade, e que, portanto, em breve vais cumprir essa promessa. Jesus voltará, e nós queremos estar com ele, também com a nossa família, com os nossos amados, e enquanto ele não vem, que nós possamos cumprir a missão de pregar o evangelho a todos. Abençoa o nosso grupo aqui, Senhor, abençoa o grupo Ricams, e as pessoas que depois vão assistir a gravação também, que tuas bênçãos estejam sobre elas. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Alguma pergunta sobre o estudo de hoje? Algum comentário? Quem gostaria aí de participar, de comentar, perguntar alguma coisa, falar um oi? Aproveitem, gente. Oi, Aproveitem que o Michelson tá aqui. Oi, Cá. olá, oi, tudo bem? Michel, só Tudo queria bem? Boa noite. agradecer o estudo, tudo bem. Foi ótimo, maravilhoso. Eu nunca vi assim é um assunto tão denso, né? Que você explanou assim de uma forma muito boa, muito legal de entender, fácil também de compreender. Eu acho que até para as pessoas que nunca estudaram esse assunto na Bíblia, né? Eu acho que vai compreender bem mesmo. Muito Amém. obrigada. Obrigado também pelo feedback aí. E, gente, como são 9 temas, né, 9 estudos, não temas, 9 estudos, vocês vão perceber que eu estou tendo que aglutinar alguns temas num mesmo estudo, né? Cada um desses daria para desdobrar aqui. Eu poderia fazer aqui 3 estudos nessa noite. Um sobre a volta de Jesus, um só sobre o milênio, um só sobre a nova terra, né? Mas eu tentei juntá-los todos aí. Então é um intensivão aqui, na verdade, né? Mas depois vocês podem estudar mais e mais, e devem, né? Conhecer cada vez mais esses temas aí em detalhes. Porque quanto mais a gente estuda, mais maravilhados ficamos. Mais alguém gostaria de comentar ou perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Algum texto que tenha dúvidas? Eu estava com uma pergunta para fazer, eu acabei esquecendo de fazer quando eu falei. É, quando na segunda ressurreição vai acontecer depois que a cidade santa desce, não é isso? E aí os ímpios mortos, eles vão, é Jesus que vai ressuscitar eles, não é isso? Também, só Deus concede vida, né? Jesus ressuscita nesse momento da segunda vinda, não, da Terceira vinda. terceira vinda, né? É, Isso. Entendi. Terceira vinda. E aí os mortos, eles não vão ressuscitar com nenhuma transformação, né? Eles vão ressuscitar como eles morreram, assim, não vai ter nenhum. Por isso é, que eles nesse momento eles não morrem com a glória de Deus, né? Eles isso é uma continuam ali como mortos-vivos. O diabo tem tentado imitar esse negócio, inspirando alguns a escrever, fazer filmes sobre apocalipse zumbi, né? Na verdade, o apocalipse zumbi, de fato, vai ser esse aí. Porque as pessoas vão ressuscitar. Claro, quem foi trucidado tem que ter pelo menos algum tipo de restauração, mas ressuscitam com a idade que baixaram a sepultura, ressuscitam com os seus problemas, com deformidades e tudo mais, porque não serão glorificados. Como você bem disse, Karina, né? Glorificados são aqueles que aceitaram o plano de Deus, né? Para a vida deles. Esses ressuscitam parcialmente, para depois haver a morte eterna. Então, realmente vai ser uma cena bem, bem desagradável de se ver.
Já que estamos aqui no momento de bate-papo, deixa eu fazer umas provocaçõezinhas aqui para vocês, tá? Coisas que passaram aí no estudo, mas que eu posso agora citar aqui para vocês. Tem um detalhe aqui em Apocalipse 20, eu vou ler aqui os versos que a Simone já leu, né? Vou ler aqui os versos 4 e 5 de novo, ó. Final do verso 4. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Faz sentido isso? Olha, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição? Ou esta é a segunda? Perceberam que há um probleminha aqui? Não há, na verdade. Por quê? Eu vou explicar. Vocês sabem que capítulos e versículos não existiam. A Bíblia não foi escrita desse jeito, né? Ela foi escrita como um texto corrido. Esse negócio de capítulos e versículos foi uma invenção bem posterior, mas útil, convenhamos, fica bem fácil de procurar, né? Mas nem sempre as quebras foram muito felizes. Em alguns salmos, por exemplo, a gente vê que um pedacinho do salmo que está ali no salmo, digamos, 15, pertencia ao 14. Estou aqui dando exemplo hipotético, né? Então, algumas quebras não foram felizes. Eu vou ler como deveria ser a entonação ou a sequência correta para vocês perceberem a diferença, tá? Vamos de novo ali, ó. Verso 4, finalzinho dele. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ponto. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. Mudou alguma coisa? Inclusive o pronome aqui, o demonstrativo, né? Ele está escrito corretamente no português. Esta, e não essa. Quando a gente diz esta, a gente se refere a algo que vem em seguida no texto. Ok? Então, esta, quase dá para pôr um ponto e 2 pontos ali, ó. Esta é a primeira ressurreição, 2 pontos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte nessa ressurreição aí, na primeira ressurreição. Ok? Só uma curiosidade, talvez quando a Simone leu, deve ter passado batido, né? Mas acho que vale a pena aqui uma explicação, porque se nós levarmos em conta essa quebra de verso que foi aqui infeliz, fica estranho, porque ele descreve a segunda ressurreição e diz que é a primeira. Mas não, né? Outra coisa que talvez tenha passado, até porque eu não mencionei durante o estudo, mas aqui eu vou citar para vocês. Apocalipse 1:7 diz assim, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Quem traspassou Jesus com a lança? Quem matou Jesus? Os soldados romanos, ok? Então, como é que esse pessoal aí vai ver Jesus voltando com os próprios olhos, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Ok, eu entendo, todo mundo na terra que estiver vivo. Mas ele fala assim, até mesmo os que transpassaram Jesus. Como entender esse texto? É interessante, não é? Lembra quando Jesus estava preso ali diante dos líderes judaicos e ele falou assim, ó, vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. Opa, mas como assim? Anás e Caifás e aqueles líderes que condenaram Jesus veriam Jesus voltando nas nuvens dos céus? Interessante, não? Lá em Daniel capítulo 12 tem outro verso que é interessante, que diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão. Muitos. Mas João diz que são todos. Então, na verdade, gente, existem as duas grandes ressurreições, ok? A dos salvos e a dos perdidos. Uma para a vida eterna, outra para a condenação, que é a segunda morte. E se a segunda morte não é queimar para sempre, é morte mesmo, acabou. A aniquilação. Porém, existem duas ressurreições pequenas, digamos assim, parciais. Uma é chamada especial e a outra parcial, que acontece no processo. A ressurreição parcial é justamente a desse pessoal que foram os mais terríveis perseguidores de Cristo e da igreja mesmo. Então, aqueles que mataram Jesus, aqueles que condenaram Jesus e outros, mais possivelmente, que foram terríveis perseguidores do povo de Deus, ressuscitam para ver o que fizeram. Deu para entender? Esse pessoal está numa situação complicada, porque vai morrer 3 vezes. Como assim? Já morreram, não é? Já morreram. A morte, aspas, comum.
vão ressuscitar para ver que eles condenaram o Filho de Deus, né, para ver que aquilo que foi prometido era real, e morrem de novo, porque não suportam a glória de Deus. E no fim do milênio morrem para sempre. 3 mortes. Alguns aqui talvez nunca morram. Interessante, né? Porque se Jesus voltar daqui a poucos anos, alguns dos que estão aqui nessa sala agora talvez não morram. Mas haverá gente que morrerá 3 vezes, né? Que já estão mortos e vão ressuscitar. Paulo disse, né, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Lembra o texto de Coríntios? Então quer dizer isso, que os que estiverem vivos na volta de Jesus não chegarão a morrer, mas vão ser transformados para ir para o céu com o corpo glorioso. E haverá um grupo que vai ressuscitar, isso sugere Daniel, né, é uma sugestão, pouco antes da volta de Jesus, para contemplar tudo o que vai acontecer. É um presente que Deus vai dar adicional para essas pessoas, né? Essa a gente chama de ressurreição especial. E depois se unem aos que estão vivos para aguardar Jesus e encontrar depois os que morreram e fazem parte da grande ressurreição. Só uma curiosidade para vocês, um detalhezinho aqui, né? Nesse momento aqui de extras, né? Mas tecnicamente, então, são duas grandes ressurreições: a dos salvos e a dos, infelizmente, dos perdidos. Mais alguma coisa? Ficou claro, gente? Ô, pastor, eu acho que nós estamos aí numa quinta marcha, chegando perto, muito próximo da volta de Jesus. Olhando o cenário que a gente tem hoje, cada vez eu tenho mais certeza disso. E eu, idem, né? Sabe, gente, quando a gente lê ali, eu tenho um sermão até sobre o. Eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Sinais do Fim, todos de uma vez. Uma pregação que eu fiz um tempo atrás, acho que foi até no IASP, aqui no NASP Campus Hortolândia. Ali você vê aqueles sinais que são bem evidentes, né? Você vê terremotos, você vê guerras, rumores de guerras, você vê pandemias, né? Pestes, né? Ou doenças, você vê fome, você vê calamidades sociais, geológicas, ambientais. Isso tudo está previsto, né? Mas tem um detalhe na profecia, nas palavras de Jesus, que alguns passam batido ali, que é o seguinte: quando virdes todas estas coisas acontecendo, levantem a cabeça e se alegrem, porque a redenção de vocês se aproxima. É o sinal que a gente chama de todas essas coisas. Porque, se você pensar bem, terremoto acontece faz tempo já, né? Quase sempre teve terremoto após o dilúvio, pelo menos, né? Fomes, já houve várias também na história, apesar de que no século XX tudo foi pior, né? As piores fomes foram no século XX. As piores guerras foram no século XX. Agora, nem se fale, né? A primeira pandemia na história foi no século XX. Então, tudo foi muito mais intenso, mas sempre aconteceu. Agora, tudo ao mesmo tempo e com tamanha intensidade, nós nunca vimos, né? Nunca vimos. É como Jesus disse, né? Comparando, é como as dores do parto, né? As mães aqui sabem do que eu estou falando, né? Que as contrações começam a ficar mais espaçadas, menos espaçadas e mais intensas. Então, os sinais se intensificam num período menos espaçado de tempo, acontecendo ao mesmo tempo. E terremoto, gente, não sei se vocês tiveram a curiosidade de pesquisar esses institutos de sismologia. Eu tenho um gráfico, inclusive, que eu apresento nesse sermão. Eles fazem monitoramento já faz décadas e décadas desses terremotos, da quantidade por ano, né? Com os sismógrafos. E o gráfico é assim, ó, mais ou menos assim, ele vai subindo devagar. Quando chega nos anos 2000, ele sobe rapidamente. A quantidade de terremotos, a intensidade deles aumentou tremendamente nos últimos 20, 10 anos, mais ou menos, ok? Então, é o sinal de todas essas coisas. Tudo acontecendo muito rapidamente, intensamente, para mim, evidencia que a volta de Jesus se aproxima. Graças a Deus. Amém. Acho que é isso, né, gente? Então, Michelson, qual o tema da próxima semana? Tem aí? Eu te peguei de surpresa. Agora já coloquei aqui, né? É a eterna lei do Criador. Como vive o povo de Deus enquanto aguarda Jesus voltar? Que legal. Como que é o título? Gostei do nome. A eterna lei do Criador. A eterna lei do Criador. Que lindo. Deus é um criador de leis, né? Quando a gente olha para o mundo, a gente vê leis, né? Leis da gravidade, translação, Nosso bem, né? rotação,
todos, né? Tudo gira em torno de leis no nosso mundo. Que legal, vamos ver então as leis eternas do nosso Criador, que é um padrão para a nossa vida, né? Uma barreira para que a gente não caia no precipício, né? Um padrão para a nossa vida, para aqueles que querem seguir Jesus e demonstrar esse amor por Ele, né? Que legal. Muito obrigada, então, Michelson, por esse estudo. Que Deus continue te abençoando. Comentem lá no grupo do Telegram sobre o estudo, né, como foi bom, que vocês aprenderam, incentivar aí o pessoal a assistir o estudo que já, assim que o Michelson me mandar, eu posto lá no canal do YouTube. Combinado, gente? A gente vê então vocês na próxima segunda para o nosso quinto estudo, então, sobre as leis de Deus.